Hoje o tour é por um projeto, esse novamente, 24 metros, só que agora com uma pegada diferente. Esse quem vai morar é uma moça, ela tem 24 anos, é psicóloga, e a ideia desse projeto que ela trouxe, a necessidade dela, de um projeto que fosse uma pegada mais clean, uma situação um pouco mais diferente do último que nós vimos, né? Para quem não assistiu, vai aparecer aí, que era uma pegada um pouco mais colorida, tá? E ela trouxe aí uma demanda bem interessante, apesar de ser 24 metros, que ela precisava de algumas divisões nesse estúdio, por conta de um cachorrinho que ela tem, que também vai morar junto com ela. Então, vem comigo para a gente dar uma olhada como é que ficou esse projeto, mas, como antes, né, ó, vai aparecer aqui meu Instagram. Para você que ainda não assinou o canal, inscreva-se. Para você aí, ó, ativa as notificações para você receber em primeira mão. E para você que está chegando agora, muito prazer, meu nome é Glaucio, eu sou arquiteto, sou especialista em projetos de estúdios, venho aí ao longo dos últimos 6 anos fazendo basicamente aí só projetos de estúdios. Seja muito bem-vindo. Então, roda a vinheta, bora lá! Muito bem, então chegamos aqui na tela do nosso computador para darmos início aí a esse tour por esse estúdio de 24 metros. Lembrando sempre que todo e qualquer projeto vai ser sempre executado, né, aqui pelo meu escritório, levando-se em consideração a questão estética e funcionalidade financeira do cliente, tá? E é interessante que esse aqui, acho que, se não me falha a memória, deve ser o terceiro, acho que o quarto projeto que eu faço com essa metragem de 24, 25 metros. Se depois vocês tiverem a curiosidade, caso você não tenha assistido, dá uma voltada e você vai verificar que todos eles são diferentes um do outro. Tem a planta muito semelhante, mas todos eles têm as suas particularidades, né, suas características muito direcionada àquilo que o cliente pede para a gente. E, eventualmente, né, é óbvio que você, talvez, que está assistindo agora, se identifique com algumas coisas, não se identifique com outras, mas sempre a gente vai buscar soluções para que faça, né, para que a gente possa atender às expectativas do cliente que nos contratou. Então, para a gente iniciar, essa daqui é a planta, a situação da planta original, tá? Em que ela vem com essa concepção aqui, né? Aqui é a entrada do estúdio. A gente vai ter um estúdio aí de 4,78 por 3,40, né? Nessa parte aqui interna, né? Que não está considerando a sacada, a varanda, tá? Temos um banheiro de 2,20 por 1,25. A sacada aqui, a varanda, 1,35 nessa dimensão, por 3,39 aqui no comprimento. Então, ela é um estúdio que foi feito de alvenaria convencional, com estrutura, né, de pilares. Essas paredes aqui são paredes de drywall, então existe a possibilidade da gente poder quebrar, eliminar, se for o caso. Aqui a gente optou por alguma outra opção, tá? E aí a gente, em cima dessa planta original, fez todas as intervenções necessárias de acordo com aquilo que o cliente pediu para a gente. Consideramos a troca desses revestimentos aqui do banheiro, como também a parte da varanda, que a gente fez a troca, juntamente com a integração aqui, né, dos dois espaços, retirando essa porta, né, que dá acesso aqui, pois, eventualmente, né, futuramente, vai ser feito um fechamento aqui, né, de um vidraçamento da sacada, e aí, com isso, a gente consegue ganhar, né, esses 4,78 mais 1,35, tá bom? Então, essa é a planta original. Agora, vamos dar uma olhada como é que ficou o layout proposto, né, que a gente trouxe dentro das solicitações que ela fez para a gente. Então, vamos lá. Então, agora o layout. Esse aqui é o layout que nós fizemos, né? A proposta que foi já aprovada pela cliente. Então, vou compartilhar com você como é que ficou aí a distribuição do estúdio, tá? Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi aqui, ó, a troca, né, dessa porta que estava virada para cá. Nós fechamos aqui, abrimos para esse lado, tá? Então, entendendo que aqui é a entrada do estúdio. E aí, o que acontece? Ela pediu, né, para a gente que essa área aqui ficasse isolada do resto do estúdio por conta do cachorrinho que ela tem, que
quando ela não está lá, ela quer deixar ele, né, ficar só apenas nessa área aqui do estúdio, considerando cozinha e banheiro, tá? Então, o que acontece? Por conta disso, a gente criou aqui uma porta de correr, tá? Essa porta de correr, ela vai abrir, né, totalmente, parcialmente, nessa lateral do armário. Então, quando ela estiver ali utilizando, ela vai poder deixá-la totalmente aberta, escondida, não atrapalhando aqui a questão da circulação, visibilidade, né, e até a mesma amplitude do estúdio. Então, com isso, a gente conseguiu isolar aqui, virando essa porta do banheiro e criando aqui esse espaço conforme ela pediu para a gente, tá? Então, pensando agora em termos de layout aqui da cozinha, nós colocamos aqui um móvel baixo, que é um móvel que vai ter uns nichos aqui de sapateira, para quando chegar já colocar tênis, sapato, tudo mais. Esse móvel baixo é um móvel que vai atender aí a necessidade dela, né, de colocar uma carteira, um documento, uma decoraçãozinha, enfim, para aquilo que ela precisar. Aqui nós temos um armário, que é uma despensa, que metade dele serve de despensa para a cozinha, e a outra metade para guardar tábua de passar roupa, enfim, varal, caso aqueles varais de chão, né, que ela pode utilizar aqui, então ele vai acomodar essa parte. Aqui a geladeira, que é uma geladeira já dela existente, aqui nós mantivemos, né, vai ser feito a troca dessa pia, vamos colocar aqui uma pia e vamos colocar junto um cooktop de 2 bocas, mantendo a cuba e armários superiores. Aqui, na parte do banheiro, a gente basicamente fez a troca dos revestimentos, de acordo com o estilo dela, a troca do lavatório, com um lavatório com cuba esculpida, e a colocação aqui, né, a projeção de um box articulado, um box camarão, né, que é aquele box que quando ele abre, encosta tudo aqui, te dá uma amplitude maior dentro aqui do box na hora que você for utilizar, tá? E aí, com isso, você tem toda a tua cozinha, né, super funcional, dentro daquilo que é a necessidade dela para o dia a dia. Temos aqui a porta, conforme eu falei, do lado de cá, né, por conta desse fechamento aqui da porta do banheiro. Então, assim, o que é importante aqui, às vezes, né? Quando essa parede, né, do banheiro for de drywall e existir a possibilidade de fazer uma remoção ou até mesmo o fechamento dela, não somente de drywall, mas no caso de uma alvenaria convencional e não estrutural, porque a estrutural não poderia ser feito dessa forma, eu não poderia abrir uma porta aqui e fechar essa, tá? Então, no caso de uma parede de drywall e uma parede de alvenaria convencional, é importante fazer uma análise se a virada dessa porta aqui para esse lado de cá vai ter um ganho, né, considerável, um ganho que justifique essa mudança, tá? Então, às vezes, é importante essa análise para que você possa ter aí, dentro de uma ideia de distribuição espacial, de uma setorização, o quanto você vai ganhar e o quanto você vai perder dentro, né, daquela questão que eu digo que é de funcionalidade. Então, é importante você ter clareza do seu dia a dia, daquilo que você precisa, né, para que o estúdio esteja, para que ele te atenda da melhor forma e te faça ser, e te sirva, né, daquilo que você entende que é a forma como você precisa viver. Nesse caso, valeu a pena porque a gente conseguiu aqui colocar uma cama tablado, tá, com gavetões e baú. Depois eu vou explicar que teve uma mudança aqui e o porquê. Junto dessa cama tablado, a gente conseguiu aqui colocar, né, aqui ao fundo um pequeno baú. Na verdade, essa cama tablada ela faz também uma função de um mega master sofazão aqui, tá? Ficou super confortável. Por quê? Porque a gente trouxe aqui todo, depois vocês vão ver no detalhe, a cabeceira, né, que é uma cabeceira que faz um trabalho aqui em L, então ela serviu de encosto também, junto com as almofadas e tudo mais, tá? Vindo para o lado de cá, a gente tem toda a parte de armários, tá? Armários que são dentro da distribuição, que depois vocês vão ver melhor. Esse aqui é aquele armário que fica a TV embutida, que a gente sempre acaba utilizando a parte traseira aqui dele, né? Para poder utilizar para algumas outras coisas. Desse lado, a gente trouxe uma bancada de office, né, que é a bancada que ela vai precisar usar bastante, tanto para trabalho quanto para estudo. Junto aqui, já acoplado, onde vai ficar a condensadora, né, que infelizmente é uma necessidade, né, que eu acho que os condomínios poderiam repensar isso, né? Quando se fala de 24 metros aqui num total, esse pedaço aqui parece que não, mas ele faz uma diferença, porque eventualmente eu poderia ter uma bancada maior, enfim,
com certeza ela iria ter uma utilização, né, mais funcional aqui dentro dessas questões do que ela precisa. Porém, né, eu acho que isso acaba atrapalhando e a gente, de uma certa forma, precisa tirar partido, né, de alguma maneira, para não perder totalmente a utilização desse espaço utilizado pela condensadora, tá? Pois bem, aí desse lado a gente deixou uma mesinha redonda de 80 centímetros de diâmetro, com 2 cadeiras. Utilizaremos, nesse caso aqui, tanto essa cadeira quanto essa, o mesmo modelo para essa daqui também. Por quê? Eventualmente, né, no caso dela, ela recebe os pais em alguns finais de semana, porque eles moram em Santos, e aí ele pode acomodar aqui 3 pessoas. Obviamente que não é uma mesa, né, para 3 pessoas jantarem todos os dias e tal, mas dentro de uma necessidade aí de receber como hóspedes e tudo mais, ela acaba atendendo bem, tá bom? Aqui, se vocês perceberem, tem essas linhazinhas aqui, essas minhoquinhas, né, redondas. O que ela tinha solicitado inicialmente? Além dessa questão aqui, né, de isolar essa questão da cozinha, ela queria que a gente prevesse um isolamento também da parte onde fosse ficar a cama, né, para demarcar essa questão, entre aspas, quarto, tá? E uma das soluções que a gente trouxe, ao invés de trabalhar com paredes, portas de correio, etc., que também, além de ficar caro e acabar fechando mais o ambiente, a gente sugeriu a ideia de trabalhar com uma persiana horizontal, no modelo de madeira, né, numa pegada mais madeira, bambu, assim, para que essa persiana eventualmente pudesse descer nessas 2 laterais aqui, e aí pudesse isolar essa área da cama, tá? Mas depois, com a apresentação do projeto, olhando o todo, ela acabou vendo que não haverá necessidade, achou que ficou muito bonito de acordo com a concepção que a gente fez aqui. Então, isso ficou, na ideia dela, acabou abortando, porém, essa aqui da ideia da porta, ela super curtiu e vai manter, tá? Pois bem, então, esse aqui é o layout definidinho, bem distribuído dentro das necessidades dela. Muito bem, chegamos então agora na parte mais interessante, mais legal de tudo, que é a apresentação, né, do projeto, né, das imagens, que vai trazer aquela ideia de imagens em 3D, que é quase que uma foto, né, de como, se tivesse hoje pronto, estaria esse estúdio dela, tá? Essa aqui é a nossa apresentação, só fazer um adendo aqui, ó, esse aqui é o nosso novo logo, para quem ainda não conheceu, tem toda uma história aqui do porquê o formato desse logo. Depois, se você tiver quiser, né, saber um pouquinho mais dessa história, que já é uma história aí, né, uma jornada de mais de 14 anos, são 7, 14 anos já, né, da formação da Glaucio Gonçalves Arquitetura e Design. Lá no meu Instagram tem um vídeo, né, que eu coloquei lá, a linha do tempo. Se você tiver depois curiosidade, dá um pulinho lá para ver um pouco da história do porquê desse formato, do porquê dessas linhas e tudo mais. Show? Então, sem mais delongas, bora lá. Então, aqui seria, né, para a gente dar um start em termos de paleta de cores, seria a planta que nós vimos lá atrás, já com as ideias iniciais de cores aí, tá? Então, a gente trouxe a ideia de uma paleta de cores com tom de madeira, o branco, e esse tom aqui de um verde bem clarinho, quase um menta aqui, tá? Percebam que aqui, né, olhando na vista superior, essa aqui é uma prateleira que passa por baixo aqui dessa viga, onde era a antiga porta, e ela se estendeu, né? A gente estendeu ela para fazer justamente esse apoio de prateleiras aqui, para colocar plantinhas, colocar livros, que é uma das necessidades que ela trouxe para a gente, por conta, né, da profissão dela e tudo mais, tá? Muito bem, então, entrando no estúdio, temos aqui a primeira vista, que já dá logo de cara, né, com aquela porta que eu falei, que é aquela porta que nós projetamos, tá? Para poder justamente isolar essa área da cozinha lá do resto do estúdio. Nós pensamos, num primeiro momento, né, em trabalhar com essa porta, metade dela na madeira e a parte superior dela no vidro, tá? No vidro jateado, alguma coisa assim que seja translúcido, mas que não traga visibilidade 100%, tá? E aí, essa porta vai dar essa possibilidade de isolar e, ao mesmo tempo, quando ela não quiser utilizar, vai abrir aqui para o lado direito e deixar totalmente integrado os ambientes, tá? Percebam que aqui já dá para ter uma ideia inicial, né, das paletas e das cores que a gente utilizou. Então, aqui, a bancada branca, né, no Super White, os armários também no branco, e em alguns lugares a gente colocou aí, né, uns nichos e trouxe também essa ideia da cor aqui, né, desse verde menta bem clarinho,
com a composição do todo, tá? Esse aqui é um revestimento, um 15 por 15 da Lurca, depois eu vou mostrar para vocês a especificação dele, que também traz, né, essa pegada para compor aqui com a bancada, e aí está exatamente como ela imaginava. Essa já é uma imagem do detalhe, né, com a porta já semi-aberta, então ela começa aqui, já dá essa meia abertura para ela poder ter essa passagem, e aqui seria a possibilidade da porta totalmente aberta, entrando na lateral aqui do armário, como eu disse anteriormente, né, ela dá essa visibilidade lá no fundo, tá vendo? Já dá para ver lá a mesinha do terraço, show? Seguindo adiante, essa já estou trazendo aqui agora uma vista frontal, né, da cozinha, onde mostra lá, como eu falei, o revestimento, o 15 por 15, 15,5 por 15,5 da Lurca, tá? Que é o revestimento Fuji, tá? Então ele tem aqui, né, esses detalhezinhos, parece umas montanhas, sei lá, né, alguma coisa do tipo. E aí, como eu falei, bancadinha, tá? O super white aqui, branco, tá? Cooktop de 2 bocas. A cuba aqui não é preta, tá? É uma cuba de inox mesmo. E aí a gente vai trazer a composição dessa bancada da cozinha com essas tonalidades, colocando aqui um depurador, tá? De apoio. Aqui por baixo, uma fita de LED, para justamente, né? Além de valorizar o revestimento, valorizar toda essa bancada, também ajuda aí, né? A iluminação de apoio aí para ela, tá? Aqui já dá para ver a parte inferior, né, que entra lá o forno, tá? Que é o forno Gourmand da Brastemp, que é aquele forno que tem função de micro-ondas e forno também. Apesar de ter um custo um pouquinho elevado, mas ele tem sido bem aceito aí pelos clientes que têm comprado, estão super satisfeitos, ele tem vale o quanto pesa aí, né, o custo dele no final. Aqui é a parte dos armários superiores, nós tivemos que fazer aqui, na verdade, uma divisão um pouquinho diferente, por conta desse detalhe de uma viga que passa lá, né, porque se eu fizesse esse armário, né, essa divisão até lá em cima, como está aqui, essa porta não iria ficar nada boa, né, na hora de abrir, porque aí você iria abrir e ia ficar um dente aqui. Então, nós fizemos aqui nessa parte superior um basculante, e na parte inferior da viga, as 2 portas de abrir, na lateral aqui, né, nesse outro lado, assim, aí sim as 2 portas de abrir. Normalmente eu gosto, tá? Fica aí uma sugestão, de fazer esse puxador aqui, que é esse modelo que está aqui no cantinho, onde eu estou passando o mouse, ele avança um pouquinho aqui no montante do armário, que é para justamente você não precisar colocar aí nenhum tipo de perfil, nada, e depois que ele está totalmente pronto, né, fica dando fica mais clean, uma coisa mais leve, né, não tendo essas referências. Pois bem, aqui é a parte inferior, tá? Então nós temos aqui gavetão, aqui também basculante e gavetão aqui também, tá? Aqui nós encaixamos o nicho para colocar o forno e, como eu falei, né, aí trazendo já a ideia daquela paleta de cores com o verde também, que compôs bem com esse tom de madeira, com a parte do porcelanato aqui também, que é um porcelanato, um tom de madeira, então acabou ficando nesse tom mais claro, né, da madeira, não tão pesado, que foi o que ela pediu para a gente, tá? Aqui já dá para ver bem o detalhe, né, de uma imagem renderizada, ó, como é que ficou bem bacana aí a composição, né, do branco com a madeira e esse tom aqui de verde, tá? Aqui nessa lateral já dá para ver um pedacinho daquele móvel baixo que eu comentei, onde tem os nichos para sapatos e uma porta aqui de abrir para ela poder armazenar o que ela achar que for melhor aí, tá? Aqui, ó, já dá para ver melhor a outra vista oposta, tá? Então, a gente consegue enxergar aqui geladeira, nicho, armário superior, aquelas 2 portas de abrir, que é o armário da despensa, onde metade é despensa, a outra parte vai ser para vassoura, tábua de passar, varal de chão e tudo mais, tá? E aqui fica esse móvel de base, né? Que dá para colocar ali, tá vendo? Decoraçãozinha, uma bandejinha e tal, chaves e tudo mais, tá? Aqui, ó, no detalhe agora frontal, geladeira existente, despensa e armário baixo, onde ela vai utilizar aí para colocar os sapatos dela, tá? Aqui a gente puxou uma vista mais da parte superior, né, que mostra o nicho acima da geladeira, o outro, a parte aqui do basculante e as 2 portas. Seguindo agora, caímos aqui para a área interna. Olha que bacana que ficou aí essa composição de cores, né? Como eu falei, a gente trouxe eu quis trazer, né, esse projeto agora, que na semana passada, no vídeo anterior, na verdade, eu trouxe um da mesma metragem, mas com uma pegada mais industrial,
mais colorida, enfim, que é o perfil do cliente. Veja a mesma concepção de metragem, um novo projeto, com nova paleta de cores, totalmente, né, mais clean, mais tranquilo aqui nesse contexto de cores. Veja bem como é interessante, né, a gente entender realmente a necessidade do cliente, e fica para mim, né, sempre o desafio de poder harmonizar tudo isso, independente se eu gostar ou não do verde, do branco. Acho que o meu maior desafio é justamente esse, atender as expectativas na hora de estar fazendo o projeto do cliente, tá? Então, essa é a vista que mostra aqui já na lateral esquerda uma parte aqui do sofá-cama, né, do grande sofazão que virou aqui com essa cama, cabeceira, já saindo da própria cabeceira uma extensão de painel, onde vai ser colocado a mesa do home office dela, já incorporado ali onde vai ficar a caixa da condensadora, que nós fizemos um fechamento, né, com uma caixa de madeira. Aqui a gente já consegue visualizar a mesinha lá redonda de 80 centímetros com as duas cadeiras, e como eu disse, né, ó, as cadeiras são iguais, para justamente ela poder levar essa cadeira ali para utilizar quando for necessário 3 pessoas. Do lado de cá, a gente já consegue visualizar aí toda a parte dos armários, né, sendo onde a parte central ficará a TV, parte superior aqui, depois eu vou explicar o porquê desses nichos, ficou aí todo o restante do armário. Seguindo agora a parte frontal, né? Então, como eu disse anteriormente, ó, a gente tem aqui essa viga, né, que é onde ficava anteriormente a porta de correr. Então, para não ficar também aqui uma quebra na porta, então a gente fez, né, a gente fez aqui na linha da viga a altura, né, do armário, acima um armário superior, e nessa lateral, para não ficar também uma risquinha, uma portinha aqui estranha, né, a gente fez nichos que ela pode utilizar aí da melhor forma, né, com nichos de decoração, e aqui em cima ficou maleiro e tudo mais também, tentando assim, de novo, né, otimizar ao máximo o espaço para que ela tenha um bom armazenamento das coisas que ela precisa dentro das necessidades dela, tá? Aí, agora uma vista agora final renderizada. Aqui mostra, né, aquele detalhe que a gente falou, de onde foi tirada a porta, que a gente vai colocar aqui um fechamento, tá? Um tom de verde também. E esse fechamento aqui, ele vai se estender lá para o lado da varanda para servir de prateleira para poder colocar as coisas dela, aí, livros, decoração, plantinhas e tudo mais, tá? E aqui dá para ver bem, né? Ó. Então, detalhe do armário, ficou um grande armário, um painelzão, totalmente clean aí, super de boa, compôs bem, né, com o modelo do piso também, né, que é esse porcelanato aqui, então deixou o ambiente super neutro aí dentro daquilo que ela pediu para a gente. Aqui já dá para a gente ver a vista oposta agora, que é aquela vista que olha lá para a cozinha com a porta fechada. Então percebam que mesmo tendo essa porta, não deixou, né, o ambiente muito pequeno, deixou ele bem separado. A gente fez questão, né, de trazer essa parte aqui de vidro. Poderíamos ter pensado aqui, de repente, numa eventual porta totalmente de vidro? Sim, mas a gente quis trazer um charme, né, tá vendo? Nesse mesmo alinhamento aqui da cabeceira, para criar, né, uma composição, para quando essa porta estivesse fechada, ela também fizesse uma parte de tomasse, né, uma ideia de decoração também, não só simplesmente ter a função de fechar, tá? Então, aqui dá para ver bem a cabeceira, uma cabeceira estofada, nesse tom de cinza mais clarinho. Aqui atrás vai ter aquele baú, que ela pode guardar os travesseiros quando ela não estiver usando, e aí, ó, fica as almofadas aqui, dando esse aspecto agora, nesse momento aqui, nessa vista de sofá. Aqui, sim, né, uma vista frontal, olha que bonita que ficou essa composição aí de madeira com as cores, tá vendo? Ó? Então, a gente traz tudo isso, ó, tornando meio que uma coisa única, né? Acabou ficando encaixado aqui, né, parece que está tudo bem colocadinho, como se fosse um Lego, né? A gente encaixou todas as peças aí. Aqui teve uma alteração, que aliás foi a única alteração que ela pediu para a gente, que ao invés de ter essas duas gavetas, esse nicho aqui, o nicho lateral, a gente trocasse aqui por uma bicama, né, que vai ficar no lugar dessas gavetas, para que eventualmente, quando os pais dela vieram, algum visita, alguma coisa, ela precisar acomodar mais de duas pessoas, no caso, né, vão ser 3 com os pais, ela possa puxar essa cama aqui, que vai ser uma cama de solteiro, que a gente tem espaço aqui, né, ó, um espaço aqui para poder puxar uma cama, e aí com isso ela consegue, né, para dormir, acomodar 3 pessoas bem confortáveis. Então, essa foi basicamente a única alteração
que a gente fez no projeto como um todo, tá? Então, por isso que é importante, né, na hora da execução do projeto, a gente entender exatamente o que o cliente quer, e a partir do momento que ele enxerga tudo isso, é o momento da gente fazer, obviamente, os ajustes, aquele ajuste fino, aquela lapidação, para poder, sim, aí atender aquilo que realmente ele está precisando, né, dentro das necessidades e dentro da realidade do dia a dia dele, tá? Então, com isso, a gente vai ter que subir talvez um pouquinho a altura desse tablado para poder encaixar aqui a outra cama, mas de nada vai interferir no contexto geral, né, na composição, porque aí a gente pode até fazer a frente aqui no branco também. Puxou a cama, resolveu, tá? Muito bem, aqui nessa bancada, que já sai aqui ao lado da cama-sofá, né, uma bancada com 3 gavetinhas, a gente fez uma estrutura metálica aqui na cor branca, para deixar ela bem leve também, né, que são os pés aqui laterais, e aí com isso ela se incorpora aqui também nessa área, não ficando aquela coisa, né, é um canto, só para... Não, ela se incorporou aí como um todo, justamente também por ter uma poltrona mais confortável, e aí isso traz, né, essa composição bem harmônica aqui como um todo. Pois bem, aqui a gente deixou 2 arandelas, uma delas para iluminar aqui a parte do home office, e uma outra arandela para dar suporte aqui na parte da cama, né, ou sofá, dependendo do momento que ela estiver utilizando, para uma leitura. Aqui dá para ver bem o detalhe do baú, como eu falei, né, que vai ser utilizado para colocação aí de travesseiros, edredom e tudo mais. Então, seguindo, aí se nós fôssemos manter a ideia, né, dos nichos de gavetas, fica aí a sugestão, né, para quem quiser fazer, que são esses baús internos aqui, que justamente servem para poder armazenar também coisas que você não usa no dia a dia, tá? Fica debaixo do colchão, guarda bastante coisa, e aí você pode utilizar eles aí da medida do possível. Seguindo aqui, ó, então aqui a ideia, né, mostrando as gavetas, o nicho, então dá para ver bem, né, ó. Poderia ser gavetas também? Poderia, tá? Então aí fica a sugestão para você avaliar dentro da tua necessidade o que seria mais importante, se ter nicho ou gavetas. Seguindo, ó, nicho lateral. E aqui mostra um detalhe dos nichos superiores, tá? Que a gente fez a mescla aí, né, justamente das paletas de cores que a gente escolheu, que foi a madeira, branco e o tom aqui de cinza, para justamente a gente fazer, né, essa composição. Eventualmente também, se você achar necessário, você pode manter fechado um desses nichos, enfim. Aqui é uma sugestão que para ela é o que ela nos solicitou, mas que você pode fazer uma reflexão eventualmente para atender melhor dentro daquilo que você precisar no seu dia a dia, tá? Aqui mostra já uma parte daquela prateleira, né, que avança um pouco aqui do terraço, e aí com isso, né, a gente poder ganhar um espaço aéreo. Então é importante também fazer uma análise, às vezes, a gente pensa no estúdio, às vezes só na parte, né, piso, né, em relação à cama, o que vai caber. E às vezes é importante às vezes, olhar um pouquinho, né, e ver o que termos aéreos, né, em termos de teto e tudo mais, a gente pode utilizar para poder também ganhar espaço de uma forma que não fique aí muito sobrecarregada, mas que também seja uma área útil, né, de armazenamento, de livros, ou seja o que for, ou até mesmo decoração, se for o caso, tá? Aí aqui, ó, já começa a mostrar aquela ideia que eu falei inicialmente, que essa na verdade foi a segunda modificação só, tá? A primeira foi da parte da bicama, e essa aqui, não digo que foi uma modificação, mas foi a gente quis mostrar para ela a solução que nós trouxemos, que foi a solução que a gente encontrou, né, que menos agredia o espaço em relação a ficar muito enclausurado. Então, é uma persiana que dá essa possibilidade de abrir, e aí aqui, onde vai ser a parte da cama, nós deixamos na laje. Então, a persiana, se voltar aqui, tá vendo? Ó, quando ela não estiver sendo utilizada, ela sobe e se esconde aqui nessa diferença de altura dos 15, 16 centímetros aí, da diferença do forro, para que ela fique escondida aqui e não ficasse, né, para baixo do forro existente, tá? Então, com isso, ela, tá vendo? Ó, mostra bem esse detalhe, ó, ela saindo aqui escondida da parte interna, onde não vai ter forro de gesso. E aqui seria com a opção fechada, tá vendo? Então, conseguimos achar a solução para ela, tá? De isolar, como ela queria, mas é importante que ela visse também, né, a solução, e aí depois, quando ela bateu o olho, que ela viu essa imagem aqui, ó,
essa imagem, ela mudou completamente de ideia, né? Mas, às vezes, por mais que a gente, né, tente falar, nada melhor do que uma imagem para poder fazer essa percepção. Poderia mostrar essa imagem aqui apenas para ela e falar, ó, se você fechar isso aqui, não ia ficar legal, e eventualmente ela fala, pô, mas eu gostaria de ver fechado. Então, a gente já trouxe a possibilidade de, né, mostrar fechado para que pudesse justamente comparar como é que ficaria fechado e aberto, né? Então, ó, dá como que já cria já uma barreira visual aqui que acaba, né, já deixando o espaço um pouco mais reduzido. Então, ela tomou a decisão de deixar realmente sem a persiana, ó, tá vendo? Aqui dá para ver o detalhe da persiana. Porém, né, vale ressaltar que às vezes essa é uma solução que a gente encontrou que, por mais que o espaço fique um pouco mais enclausurado, mas se ela optasse por fechar, também não iria ficar ruim, tá? Então, é uma sugestão que eu recomendo para que, se eventualmente você tiver a ideia ou quiser deixar isolado o teu quarto, para evitar colocar a porta de correr e tudo mais, porque acaba sendo um custo muito mais alto, você vai ter interferência visual fixa aqui, porque às vezes uma porta ela não vai ficar 100% aberta, às vezes você nem vai ter espaço, então se eu colocasse uma porta aqui, ia ficar uma parte da folha aqui, a outra aqui, ia comer espaço do estúdio, enfim, você ia perder muito em área útil. E às vezes uma solução dessa pode ser uma maneira de você resolver essa questão de isolar teu quarto sem precisar criar muitas interferências aí em termos de, né, estruturais e até financeiras também, tá? Aqui já é mais o detalhe da mesinha da bancada dela, como eu falei, né? 3 gavetinhas, sai aqui num painel, atrás correndo todos os fios, tá? Aqui a gente, né, como eu falei, utilizou a caixa de vidro que vai ter por baixo e fez uma caixa de madeira, que ela pode colocar um vasinho com plantas, enfim. São várias as possibilidades que ela pode utilizar aí essa base aqui de cima da condensadora, tá? Aqui mostra a parte da prateleira, como eu falei, né, anteriormente, que a gente esticou, né, estendeu essa prateleira, ó. Ó como é um bom espaço aqui, ó. Bom, aqui mostra mais um detalhe, né, mais uma vista aí. Aqui é a ideia lá da opção da mesa, né, com 2 cadeiras. Então, no dia a dia vai ficar dessa forma. Recebeu alguém, puxa a cadeirinha, dá para quebrar um galho aí nesse primeiro momento, né, para atender. Então, é importante, a gente teve a preocupação de pensar, né, em utilizar essas 3 cadeiras justamente para ficar bem harmônico, né, para realmente poder falar, poxa, realmente aqui é uma mesa de 3 lugares com as cadeiras iguais, tá? Aí, caindo para o banheiro, chegamos no banheiro trazendo a mesma paleta de cores que nós tivemos no resto do estúdio, utilizando bancada branca aqui no Super White, o gabinete em tom de madeira, tá? Que é essa Ciliedio da Arauco, e o MDF TX branco, né? Que faz os detalhes aí do branco onde aparecer. Vocês vão ver depois. Aqui dá para ver um pedaço, né? Que é o armário que a gente costuma fazer, o armário com espelho, tá? E do lado de cá, a gente fez um complemento com nichos aqui para poder usar de decoração, lembrando sempre, né, como eu sempre já disse várias vezes aí, que o banheiro de um estúdio ele tem que ter a pegada de um lavabo também, tá? Ele tem que ter esse ar de lavabo, tá? Então você vê aqui, ó, ficou a bancada super limpa, eventualmente colocar uma saboneteirazinha aqui e tá tudo certo. Trouxemos para dentro aqui do box uma pegada, né, desse revestimento aqui, que é o revestimento Box Korea Miami, tá? Que tem essa pegada aqui de tipo um tijolinho, então a gente fez uma mescla aqui do branco com algumas peças aí espalhadas nesse tom de verde, então ficou bem, calhou bem, né? Coincidiu bem aí com a composição do geral do resto. Aqui é o detalhe do nichozinho que a gente fez, né, na lateral. Outra coisa, um detalhe também importante, sempre que você for fazer um gabinete, e caso você optar por colocar aqui um gavetão, né, de roupa suja, lembre-se de colocar aqui, né, uns elementos aqui vazados para poder, isso aqui ter esse respiro, né, nessa lateral, para poder justamente essa roupa que está aqui, poder ter essa vazão aí, eventualmente, se a roupa estiver muito suja, tá? Muito bem. Aí aqui, ó, a vista agora do armário superior, né, do armário, na verdade, que mostra o armário com espelho, aqueles nichos que eu falei. Aqui dá para ver melhor no detalhe, na composição, né, agora com a imagem
renderizada. Aí, no lado oposto, eu coloquei aquele toalheiro elétrico, que sempre é útil, né? No caso de estúdios aí que na grande maioria não tem, né, janela com a ventilação, né, para ter uma ventilação natural e iluminação natural. Então, ele é muito útil, principalmente em dias mais frios, tá? E aqui a gente colocou o nicho. Como a gente tem aqui uma parede, né, que é uma parede de drywall, então a gente não consegue fazer um nicho muito profundo por conta da espessura. Então, eu sempre faço uma extensão aqui de uma prateleirinha para justamente para ganhar essa profundidade que eu não consigo na parede, e aí com isso eu consigo acomodar bem aí, né, tudo que precisar, tá? Bom, aqui a gente entra já para finalizar naquela etapa que eu mostrei até no projeto, no tour do projeto anterior, que são as divisões internas, né? Onde a gente tira todas as portas para que o cliente possa ter uma primeira ideia do que ele vai ter de espaço, né? Temos de armazenamento. Então, aqui é o armário superior, colocamos aqui, né, a parte do escorredor de pratos embutido, para que justamente ela possa ganhar área aqui na bancada, uma vez que aqui é um espaço bem reduzido, então a gente conseguiu embutir aqui, e com isso ela libera aqui e ganha um bom escorredor de pratos aqui, tá? Aqui é o armário, né, da vista oposta, ali do lado da geladeira, que é aquele que eu falei, né, que vai ter as sapateiras, aqui uma porta de abrir, uma prateleira no meio, essa aqui é a lateral onde vai servir, ela vai poder utilizar de despensa, e aqui onde vai ser aqui armazenado, né, tábua de passar, vassoura, vasinha de lixo, eventualmente um varal de chão, e a parte superior também, que ela pode utilizar aqui para guardar produtos de limpeza e tudo mais, tá? Lembrando que, nesse caso, ela fez a opção, tá? E é importante salientar isso, porque isso é uma decisão muito do cliente, de não ter a máquina de lavar roupa, tá? Então, às vezes, pode ser que você esteja assistindo, mas não tem máquina de lavar, eu preferiria... Tá tudo bem, né? Então, assim, ela fez a opção de não ter, porque dentro da realidade dela, do dia a dia, a lavanderia coletiva do prédio super atende, então ela abriu mão para poder ter espaços para armazenar outras coisas aí, tá bom? Aqui a gente tem a parte do armário superior, né, que mostra aqui onde tem o nicho, o que ela vai ter aqui de divisão interna. Aqui a gente já entra naquele armário, né, que está ali na parte da sala com quarto. Então, a gente tem essa lateral aqui, que vai ser uma lateral com cabideiros e prateleiras. Aqui, mais prateleiras. Então, percebam que mesmo aqui a gente colocando a TV aqui, nós ganhamos essa parte de baixo, ganhamos a parte de cima, inclusive com o maleiro que ela pediu. Deixamos aqui aqueles nichos abertos. Aqui, mais uma parte superior, cabideiro e gavetas. Porém, essa lateral aqui, ó, né, tanto desse lado quanto desse lado, a gente faz aqueles nichos, que a gente vai ver no detalhe. Então, eu praticamente tenho uma ocupação de 95% desse armário, tá? Para que ele seja tenha o máximo de aproveitamento, tá? Que seriam esses nichos aqui, ó, tá vendo? Então, eu tenho desse lado e do outro lado também. E aí, com isso, ela pode guardar coisas aqui que não são coisas que ela utiliza no dia a dia, né? Joias, enfim, o que ela achar que for interessante aí. Então, tiramos o máximo de proveito possível para que nenhum pedacinho fique desperdiçado. Aqui é aquele detalhe lá da cama baú que eu falei, né? Que são aqueles baús internos, como eu falei. E aqui, aquele baú, né, que eu falei, que é um baú também bastante útil, porque ele acaba se tornando bem profundo, né? Apesar de ser estreito, mas ele, na profundidade, acomoda bastante coisa aí, tá? O edredom, os travesseiros e tudo mais. Então, é uma boa sacada para você que tem essa ideia de cama, sofá aqui, pensar nesse baú. Fechamos aqui mais uma apresentação, mais um tour desse 24 metros aqui na Vila Madalena, prestes já a receber as chaves. Então, fica aí com as imagens. Tour encerrado, 24 metros, paleta de cores mais agora suaves, não muito mais aquelas monte de cores que a gente viu no último projeto, mas é isso, trazer sempre as possibilidades daquilo que é possível, seja com cores ou com cores mais
suaves, para que vocês possam ter aí esse conteúdo e servir de referência para quem sabe, né, o teu estúdio que você está aí fazendo e executando, tá bom? Então, vejo você no próximo, com certeza seja aqui na minha tela ou em algum outro estúdio que estiver pronto para a gente fazer nosso tour, tá bom? Fui, grande beijo, fiquem com Deus, tchau!